A possibilidade de guerra entre Venezuela e Guiana atrai a atenção de todo o mundo. E certamente do Comando Sul dos Estados Unidos, que tem, na região da América do Sul, uma região de influência pretendida pelos Estados Unidos. Sem dúvida, a região de Guiana envolve os interesses dos Estados Unidos, especialmente quando nós pensamos na exploração de petróleo feita pela ExxonMobil nas águas, que inclusive são questionadas pela Venezuela como sendo delas. E aí, diante de uma possibilidade de guerra, nós temos os Estados Unidos fazendo exercícios militares com a Guiana no dia de hoje. E é sobre isso que nós iremos falar, além de pensar a posição do Brasil, que aumenta a sua presença militar na fronteira, bem como também a questão da China e da Rússia. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do nosso canal do YouTube. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Agora, uma coisa muito importante, você quer aprender geopolítica de uma maneira muito mais rápida, saber exatamente o que está acontecendo no mundo, requer um guia de estudos. E para isso, eu escrevi a você um guia chamado ali Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Você clica no link, escreve seu e-mail e seu nome e terá acesso a um material que dará condições de você estudar e compreender de uma maneira bastante clara e simples o que está acontecendo na geopolítica mundial. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. Nós temos aí uma foto muito curiosa que nos mostra o presidente da Guiana, que é o Irfan Ali, e a embaixadora dos Estados Unidos na Guiana, a Nicole Tirot, que é recentemente empossada enquanto embaixadora na Guiana, com uma objetividade, com uma finalidade de demonstrar uma relação de proximidade Estados Unidos e Guiana, especialmente no contexto ali de declaração de referendo por parte da Venezuela. Então nós temos aqui uma análise nesse vídeo sobre os exercícios militares dos Estados Unidos e a relação deste país com a Guiana. E claro, não somente os Estados Unidos, mas sim outros players, outros agentes internacionais, outros grandes países que atuam, eventualmente podem balancear o poder na região venezuelana, na região da Guiana, enfim. E claro, como que fica a questão do Brasil diante de todo este cenário? Antes de avançar, um recado importante também. Você que quer aprender geopolítica, eu convido também para participar do Território Geopolítico. Faz parte do nosso curso de geopolítica justamente um grupo no WhatsApp, onde todos os dias há informações e debates e reflexões a respeito do que está acontecendo no mundo. Há a síntese dos principais acontecimentos da geopolítica internacional e, claro, certamente uma análise aprofundada, trazendo dados e, obviamente, os alunos debatem ali, também trazendo seus pontos, suas perspectivas. Aliás, foi ali que os alunos estavam discutindo há alguns dias a questão chinesa, porque muito se olha para os Estados Unidos quando se pensa na Guiana, na possibilidade do conflito com a Venezuela, mas não se vê muitas vezes qual seria o papel que a China eventualmente tem na disputa geopolítica internacional. Então, para você fazer parte do nosso curso de geopolítica e entrar para o nosso território, deixar de ser um estrangeiro e ser parte, não é? Ser um cidadão da geopolítica, venha fazer parte do nosso curso. O link para você se inscrever está na descrição do nosso vídeo. Avançando aqui. Então, a Guiana está em disputa territorial com a Venezuela em decorrência aí dos acontecimentos que estamos analisando aqui no nosso canal nesses últimos dias todos, inclusive. Nós temos aí, então, conforme dizíamos na foto, o presidente do território da Guiana e a embaixadora dos Estados Unidos naquele país na cerimônia de posse, não é, da Nicole ali no território da Guiana. E então é importante nós analisarmos a perspectiva dos Estados Unidos para a região da América do Sul e para analisarmos tal perspectiva é importante olharmos o mapa. No caso aí, o mapa dos comandos de responsabilidade dos Estados Unidos. É claro que é uma projeção de poder, uma projeção geopolítica dos Estados Unidos, esta configuração e divisão do planeta Terra conforme interesses dos Estados Unidos. Nós temos aí que o Comando Militar do Sul, o Comando do Sul, diz respeito à região que envolve o continente da América do Sul, que vocês visualizam aqui. Nós temos que faz parte dos interesses americanos a região aqui do Oceano Atlântico Sul, bem como também do Oceano Pacífico, e claro, é de interesse norte-americano esta localidade das Guianas, e é nesta localidade aqui, das Guianas com Venezuela, que nós temos
o exercício militar dos Estados Unidos, conforme dizíamos, com a finalidade de dissuasão de qualquer tentativa militar da Venezuela. O mundo no mapa é uma característica e uma marca registrada da nossa análise geopolítica. Por quê? Qualquer análise geopolítica que nós fizermos e não houver ali uma presença do mapa explicando o problema no território, certamente é uma análise menos enriquecedora, não é? Então fiquemos aí atento aos mapas. Estados Unidos e a sua questão militar para a Guiana. Então nós temos a presença de militares dos Estados Unidos na região a partir de setembro do corrente ano, no caso, desde quando Nicolás Maduro anuncia que fará um referendo. Na foto, inclusive, nós vemos a embaixadora dos Estados Unidos na Guiana, que é a Nicole Teilhard, né? Não sei a pronúncia precisa, e neste evento ela faz um discurso que diz respeito a fortalecer parcerias, mas ela fala o seguinte: junto com a equipe da Embaixada dos Estados Unidos, vou trabalhar para apoiar a nossa parceria bilateral em defesa que fortalecerá os nossos objetivos comuns em segurança, abordará ameaças transversais e avançará em matéria de segurança regional. Fecha aspas aí as palavras da embaixadora dos Estados Unidos na Guiana, dizendo que vai fortalecer a relação entre os dois países, a relação bilateral e, claro, o objetivo comum de segurança. Então a Guiana certamente é estratégica e fundamental para os interesses do comando militar dos Estados Unidos na região da América do Sul. Tudo bom? Então, os Estados Unidos, além de traçarem no mapa quais são as suas zonas de interesse, os comandos militares, enfim, eles vão designar embaixadores específicos para cada país e região, justamente para buscar os seus interesses, conforme bem diz aí a embaixadora, alinhada com a geopolítica de projeção de influência dos Estados Unidos. E aí nós temos a contextualização. No caso, a presença dos Estados Unidos na região, o exercício militar se deve ao referendo e ao novo mapa propagado pela Venezuela. Aqui o mapa da Venezuela, este primeiro aqui, sem anexação do território. Esse outro mostrando justamente a região de Essequibo, que eu estou achurando e destacando para você mais uma vez aqui no nosso canal, a região pretendida pela Venezuela, que foi apresentado como mapa oficial de novo mapa da República Bolivariana da Venezuela, conforme estamos observando. Isto faz com que haja movimentação militar dos Estados Unidos para a região aqui. Então você tem a presença dos militares dos Estados Unidos nesta região para fazer exercícios militares para tentar dissuadir qualquer pretensão da Venezuela para esta localidade. Então, exercícios militares dos Estados Unidos agora em dezembro de 2023. Tudo bem? Que é uma consequência ali das posições tomadas pela Venezuela de que o território é venezuelano, consulta a população a partir de um referendo e a população teria votado que sim, e a apresentação do mapa na sequência. Então, nosso mapa é esse e o discurso oficial da Venezuela atualmente é que nós iremos anexar o território porque Essequibo é da Venezuela e acabou. Na retórica, o discurso tem se mostrado bastante firme. Na prática, ainda a Venezuela não tomou nenhum passo. Agora, com a presença dos Estados Unidos fazendo exercícios militares aqui na região, nós temos que o governo da Venezuela viajará para a Rússia para encontro com Moscou, justamente com o objetivo evidente de estreitar relações ainda mais e, claro, buscar apoio eventualmente militar por parte da Rússia na questão regional. É interessante que tenhamos também clareza que a Rússia é um dos principais fornecedores de armamentos para a Venezuela nos últimos anos, vendendo inclusive caças, aviões, coisas do gênero. E a pergunta que fazemos, e a China? A China tem negócios na região e negócios muito importantes, sobretudo atrelados à construção da infraestrutura do que se compreende ali como chamada Rota Nova da Seda, ou melhor, Nova Rota da Seda chinesa, que diz respeito a uma série de infraestrutura que a China tem construído em diversas regiões do mundo para expandir a sua influência econômica e, claro, os seus investimentos e, obviamente, levando adiante os seus interesses também. Agora, na região, vale a pena nós observarmos a presença da indústria produtora de petróleo chinesa explorando o petróleo na região da Guiana. E isto certamente nos faz olhar para a China e tentar compreender qual que será o movimento que a China vai tomar em relação à disputa fronteiriça Guiana-Venezuela. Um detalhe a ser analisado da relação que ficou um pouco arranhada lá em 2021, quando o Irfan Ali vai discutir a construção de um escritório comercial em Taiwan.
No caso, a China vai pressionar contrariamente a isso, porque na concepção da China só há uma China, e Taiwan é China e não é independente. Nós temos que a Guiana não tem força suficiente para levar isso adiante, e claro, acaba recuando e reconhece, declara a existência de uma única China. Mas, como pano de fundo, nós temos uma China investindo, pesado inclusive, na Guiana através da construção de infraestrutura no âmbito da chamada nova Rota da Seda, conforme nós falamos. E uma das questões importantes que se debate é justamente o petróleo. Nós discutimos muito aqui no nosso canal a descoberta de petróleo ali na região da Guiana em 2015, fazendo com que houvesse uma disputa sendo reacendida a partir das riquezas descobertas naquela região. Durante a descoberta da riqueza no litoral da Guiana, nós vamos ter a presença da ExxonMobil, empresa dos Estados Unidos, explorando o petróleo naquela localidade. E é inclusive a indústria que lidera a prospecção, a exploração de petróleo offshore na região do litoral da Guiana, que é inclusive parte de terras, no caso marítimas, questionados pela Venezuela de que aquele território é da Venezuela. E certamente o governo venezuelano fazendo declarações fortes e contrárias à presença da empresa dos Estados Unidos explorando petróleo na região ali na zona costeira, no mar territorial da Guiana. E a China atua na região explorando petróleo através da sua parceria com a indústria dos Estados Unidos, ali, a ExxonMobil, contra a qual a Venezuela faz discurso muito pesado, muito sério. A empresa chinesa é essa daí, a China National Offshore, né, de Corporação de Petróleo, cujo símbolo está aí, atua no bloco Stabroek. Tudo bom? Então você tem ali uma atuação econômica de prospecção de petróleo através de empresas chinesas e por isso a China está envolvida em alguma medida nesta região em termos econômicos e petrolíferos. A região da Guiana, aqui no mapa nós observamos, esta localidade é do mar territorial ali eventualmente da Guiana, que nós vemos aí, e a concessão para empresas como a ExxonMobil, explorando petróleo nesta localidade, bem como outras empresas sob a influência, ok? E a liderança dos Estados Unidos. Então é uma região de grande exploração petrolífera por parte dos Estados Unidos que incomoda bastante a Venezuela, mas além do mais, nós temos também empresas chinesas atuando nesta região e fica difícil, não é, a situação para o Nicolás Maduro, porque a China é importante aliada para a Venezuela, mas ao mesmo tempo, aí você vê o mapa da Guiana e na zona litorânea, na zona marítima, a presença do bloco que nós mencionávamos, tudo bom? E a presença de exploração de petróleo nesta região. Então nós temos, por um lado, os Estados Unidos fazendo exercícios militares na região, para assegurar seus interesses e dissuadir a Venezuela. Por outro lado, nós temos Nicolás Maduro buscando apoio da Rússia. E, por sua vez, a China, que é aliada importante da Venezuela, tem interesses econômicos na Guiana. Mas isso não significa que a China perderia a sua, não é, riqueza, o seu acesso à riqueza desta região. Aliás, provavelmente a Venezuela, se anexa o território de fato da Guiana, abriria concessões para as indústrias chinesas atuarem nesta localidade. Talvez até no futuro se desenhe uma base da China militar na Venezuela, quem sabe. De qualquer maneira, aí os mapas evidenciando a região de exploração de petróleo. E aí nós temos a foto da parceria de coordenação estratégica entre Venezuela e China, assinalado em setembro desse ano, quando Nicolás Maduro viajou para a China. E aqui fica uma discussão, não é? Uma suspeita. A Venezuela viajou para a China, certamente a fim de buscar investimentos para o seu país, certamente a fim de buscar parceria econômica, empréstimos, quem sabe, não é? Além do mais, a possibilidade de ingressar no BRICS. E, claro, reconhece que só há uma China. Taiwan não é independente. E será que por baixo dos panos não houve a conversa de que a Venezuela iria levar adiante um plebiscito, um referendo no caso, para questionar a região do território vizinho? Ou esta conversa não esteve no radar? É claro que em termos oficiais isso não foi debatido, mas e em termos diplomáticos, atrás das cortinas, onde não está a imprensa? É um questionamento que se faz, até porque os países têm as declarações oficiais e têm os debates ali da geopolítica no tete-a-tete, que importa muitas vezes mais do que a política oficial.
Fica aí a pergunta no ar. De qualquer maneira, avançando para percebermos a questão do Brasil. No caso, a Rússia, né, Maduro anuncia que irá a Moscou após os exercícios dos Estados Unidos, busca por parcerias, na minha perspectiva sim, né? No caso, o Arfan ali vai buscar uma solução da ONU, então você tem que a Guiana vai para o Conselho de Segurança da ONU pedir para que haja uma resolução pacífica da situação e assegurem a soberania da Venezuela. Agora, é curioso que no Conselho de Segurança da ONU você tem a China e a Rússia que são aliados da Venezuela, sobretudo a China nos últimos meses. E aí nós temos que estes países votarão de que maneira uma eventual resolução que discuta uma presença militar norte-americana na Guiana para defender a Guiana contra a Venezuela. É uma situação que vai sim embaraçando, de modo que a disputa Venezuela-Guiana não se restringe apenas ao território da América do Sul e acaba envolvendo outros players, outros grandes nomes da geopolítica, inclusive conforme estamos observando, a China, a Rússia e o Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil, no caso, ele vai se apequenando, porque o Brasil, nesta foto, vocês veem o nosso presidente recebendo o Nicolás Maduro de maneira bastante efusiva, numa recepção bastante acalorada, que inclusive foi criticada pelo Chile e pelo Paraguai. Né? Tanto o Chile, que tem um governante mais à esquerda, quanto o Paraguai, que tem um governante mais o Uruguai, no caso, tem um governante mais à direita ali, quando o Brasil convida os países da América do Sul, eles criticaram o modo como o Brasil recepcionou a Venezuela sem fazer críticas ao governo venezuelano e eventualmente ao modo como o Nicolás Maduro trata a oposição em seu país. Então, com estes novos atores, os Estados Unidos, eventualmente a Rússia, o Conselho de Segurança discutindo a questão, o Brasil perde brilho, o Brasil infelizmente não consegue, junto à Venezuela, manter a situação mais pacífica e regional. Pelo menos é essa a nossa interpretação aqui do canal Respeita a Geografia. E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou dizer mais uma vez a você, respeita a geografia e, claro, venha fazer parte do nosso território, estudar conosco e aprender geopolítica e tudo o que ocorre nas relações internacionais. No mais é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.